Olá! E agora eu vou trazer para vocês o conceito de psicomotricidade. Psicomotricidade nada mais é do que a ciência que busca fazer uma conexão entre os aspectos emocionais, cognitivos, motores durante todo o processo da nossa vida. Para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre a psicomotricidade, eu resolvi dividir essa palavra em cada trecho dela. Vamos lá! Psi significa dizer todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. O co significa dizer os aspectos cognitivos. E o que seria essa cognição? A cognição nada mais é do que processos de informações, de atenção, de memória, da nossa concentração. É tudo relacionado com os nossos aspectos auditivos e visuais, né? Durante todo o nosso processo de desenvolvimento cerebral. O motric seria o nosso movimento dotado de inteligência, e é isso que nos difere de outros animais. E idade significa dizer durante todo o processo da nossa vida. Viu como ficou um pouquinho mais claro depois que eu dividi a palavra? Então, esse é o nosso conceito de psicomotricidade. Olá, vamos falar do estupor? O estupor é a perda de toda a atividade psicomotora espontânea, ou seja, o indivíduo não consegue ter uma resposta e uma ação perante um estímulo. O indivíduo ele permanece num estado de congelamento, deitado em um leito, onde nesse leito ele vai ter o auxílio, né? Ele precisa ter esse auxílio para se alimentar, para beber, para praticamente tudo, né? O indivíduo, ele defeca, ele urina no leito. Então, assim, realmente esse trato e essa atenção é necessária, porque senão ele pode vir a ter a falecer. O estupor, ele afeta a comunicação verbal e não verbal, afeta o olhar, a mímica, a gesticulação e a marcha. O estupor pode ser causado por uma doença, por um medicamento ou por uma lesão. Uma lesão em alguma das duas áreas do cérebro ou em alguma área específica responsável pela consciência. Porque no estado de estupor, o paciente está inconsciente. Ele está ali de corpo presente, mas ele não consegue ter uma ação, ele não consegue ter uma interação com o meio. Alguns dos exemplos que a gente pode dar é quando o indivíduo sofre um acidente de traumatismo craniano. Ele sofre uma lesão e fica num estado de estupor. Pode ser também por uma convulsão grave ou prolongada. Pode ser também por infecções graves no interior ou ao redor do cérebro. Eu sou a Geisa e eu vou falar um pouco sobre catatonia. A catatonia ela é uma síndrome comportamental caracterizada pela incapacidade de se mover normalmente. Ela também é caracterizada atualmente por sintomas como estupor, que a Laila já falou, e uma série de outras manifestações psicomotoras. Segundo o DSM-5, ele requer a presença de 3 desses sintomas para ser diagnóstico de catatonia. Os sintomas são esses que eu vou falar agora, que é a catalepsia, a flexibilidade cerácea, a postura espontânea e ativa contrária à gravidade, o mutismo, maneirismos, estereotipias, agitações, caretas e outros. A CID-11, por sua vez, ela enfatiza a lentidão ou a ausência de resposta psicomotora, mutismos, posturas rígidas e o negativismo. A catalepsia, um dos sintomas que eu citei, envolve uma hipertonia muscular, que resulta em uma resistência à movimentação passiva, o que é diferente em relação à hipertonia elástica. A catatonia ela pode ser encontrada em vários transtornos mentais e em algumas condições neurológicas, incluindo a esquizofrenia, a depressão, transtorno depressivo grave, né, e a encefalopatia.